Então hoje nós vamos falar sobre discipulado. Quem aqui tem dúvidas sobre discipulado ainda? Seja sincero, levante a mão assim. Não entendeu profundamente como fazer. Então hoje nós vamos falar sobre isso. Então você que está em casa nos acompanhando, tiver alguma dúvida, não está entendendo, você pode colocar aí, depois eu leio sua pergunta aqui. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção para a sua vida. Eu queria orar com você, amém? Curva sua cabeça. Senhor, obrigado por esse tempo de aprendizado. Obrigado porque o Senhor tem sido bom para conosco. O Senhor tem trazido clareza sobre assuntos que outrora pareciam tão complicados. E agora nós temos tido essa alegria, Senhor. Essa alegria em poder fazer e ver dando resultado para a Tua honra, para a Tua glória. Então que o Senhor possa nos instruir nesta noite. E que o que nós aprendemos aqui fique tão fixado em nosso coração, ao ponto de nós podermos ensinar a outros de maneira também muito clara. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, queridos? Eu estou muito feliz, né? Essa semana eu estou tendo uma experiência muito boa de fazer os meus convites para a Casa de Paz. Então, provavelmente eu terei 6 convidados na minha Casa de Paz que me confirmaram, fora os outros irmãos que também vão estar na mesma Casa de Paz que eu lidero. Mas eu estou tendo o prazer de estar envolvido nisso, fazendo convites, de ligando para pessoas. E graças a Deus, os 3 que eu convidei, só um dos 6, tem uma experiência muito antiga com uma igreja, mas está afastado há muito tempo. Os outros 2 casais não conhecem a Jesus. Então foi muito legal o convite, a forma de fazer o convite, a alegria que eles sentiram de ser convidados. Então às vezes a gente fica assim, eu não sei se eu falo, não sei se eu convido. E a pessoa quer receber um convite. Então, eu quero desafiar você, líder, para quantas pessoas você ligou, quantas pessoas você convidou, e se você não está se sentindo tão assim impressionado por isso, lembre-se que nosso trabalho é falar de Jesus. E que Jesus já preparou os corações para que nós pudéssemos falar dele para essas pessoas. Ele nos fez pescadores de homem. Então, vai começar, não sei se a sua vai ser na quarta ou vai ser na quinta, a nossa será na quinta-feira, e nós já estamos cheios de alegria, então você que está aí, faça aí sua lista de pessoas para você ligar. Testa, às vezes você acha que é difícil, ligue, mande uma mensagem, faça um convite. Tenho certeza que você verá o que o Senhor vai fazer na nossa cidade, pessoas que vão entregar a vida para Jesus, porque você ousou falar dele para essas pessoas. Amém? Hoje vamos falar sobre discipulado, vamos falar sobre entender um pouco de discipulado. Pode passar aí. Nós já falamos exaustivamente a respeito dos 3 níveis de discipulado. Nós falamos sobre o acompanhamento inicial, falamos sobre o nível 2, que é pastoreio, e falamos sobre o nível 3, que é discipulado de liderança. O acompanhamento inicial, você pode passar o próximo? Sabemos o que acontece no nível 1, né? Mas será que sabemos aqui como funciona e como acontece nos outros 2 níveis? Então é o seguinte, no nível 1, teoricamente, todos nós deveríamos saber. O que acontece no nível 1 de discipulado? Nós usamos o material. Usamos o acompanhamento inicial nível 1, usamos o acompanhamento inicial nível 2. Então, se puder, acho que está dando microfonia, né? Se puder abaixar um pouco o retorno aqui, Vinícius. Então, nós sabemos o que acontece. Então, é muito objetivo. A pessoa vai começar a ser discipulada, eu pego o material, faço com ela o acompanhamento inicial nível 1, agendo com ela semanal ou quinzenal, terminando o nível 1, agora nós já temos o material do nível 2, usamos o material do nível 2. O que talvez não esteja claro, é o que nós vamos trabalhar hoje aqui, como isso deveria estar, ainda está dando microfonia, como isso deveria estar acontecendo. Então, hoje eu vou falar sobre os outros 2 níveis, mas a gente vai falar um pouco sobre o nível 1. Passa um pouquinho para frente. O nível 2 é onde os que estão sendo preparados para o nível 3, ou já estão, é o lugar onde, o nível 2... os que estão sendo preparados para o nível 3 ou já estão neles, atuam. Ou seja, o nível 2 é o lugar de atuação de quem está no nível 3. Ou seja, eu tô recebendo o discipulado de liderança, eu estou recebendo o discipulado do meu líder de célula semanal, então eu atuo no nível 2. O que é atuar no nível 2? É quando eu estou pastoreando. Qual é o grande erro que muito líder de célula está cometendo? Ele não está pastoreando a célula dele. O que é pastorear? Ele não consegue, não tem jeito mesmo. Almoçar com todo mundo, saber como as pessoas estão. Então uma pessoa para de vir na célula, ninguém sabe o que está acontecendo com ela. Depois ela fica triste porque ela sentiu que ela não fez falta. E o líder de célula se sente cobrado porque ele diz, eu não consigo dar conta de todo mundo mesmo.
Só que não é para dar conta de todo mundo. O nível 2, que é o nível de pastoreio, ele tem que ser exercido pela equipe de liderança. E é talvez esse ponto que nós não estamos entendendo. Então, uma célula deveria, quando você começa a liderar uma célula, um life group, você já deveria pensar assim, logo depois de conhecer as pessoas, quem é que eu vou cuidar para que eu possa compartilhar o pastoreio dessa célula com essas pessoas? Então, o nível 2 é o nível de quem está indo para o nível 3 atuar, ou seja, é um ambiente da atuação dele. Então, eu como líder de life group, ou líder de célula, eu não necessariamente estarei discipulando pessoas no nível 2, pastoreando. Eu pastoreio também, porque a gente visita, mas se a célula tem 15, 20 pessoas, concorda que o líder do life, ele é extremamente limitado para poder pastorear a célula toda? Então ele pode pastorear, mas para pastorear de forma eficaz o life todo, ele precisa da ajuda da equipe de liderança. Então, nós temos 3 níveis de discipulado. Nós temos mais níveis, mas que atuam dentro da igreja, pelo menos esses 3. Nível 1, nível 2, nível 3. Quem deveria estar fazendo o nível 1 com as pessoas? A equipe de liderança. Quem deveria estar fazendo o nível 2 com as pessoas? Você junto com a equipe de liderança. Porque o nível 2, a pessoa terminou o acompanhamento inicial, ela está começando a se interessar, mas ela ainda não fez nova criatura. Ela está feliz, ela é uma pessoa que completou o nível 1, mas ela assim, ainda está fazendo outros processos. Então, essa pessoa que está fazendo outros processos, ela não tem uma reunião marcada semanalmente com o líder dela. Mas não é porque ela ainda não fez o processo todo que ela é um cristão de segunda categoria. Ela só está no processo. Ela precisa ser acompanhada, ela precisa ser amada, as pessoas precisam saber onde ela está. Poxa, a pessoa não vem 2, 3, 4 dias na célula. E aí aí o líder não consegue perceber porque ele está envolvido com um monte de coisa. Aí no final ele se sente cobrado, como se ele fosse um péssimo líder, porque ele não está conseguindo cuidar da célula dele. Mas ele não conseguiria mesmo que ele fosse muito empenhado. É muita gente. Então como que nós fazemos? Você se dedica a um número menor de pessoas dentro da sua célula e aprende a pedir. Sabe qual é o problema de muito líder? Ele não sabe pedir. Nós estamos aqui, vamos fazer nossas casas de paz. Quantos de vocês não precisam dizer, tem vergonha de ligar para alguém para convidar? Por que você desenvolveu essa vergonha? Medo de rejeição, medo do que vão pensar de você, medo de receber um não. Tem um monte de medo aí. Eu também tenho esses medos. Eu também fico ansioso para esperar a resposta, depois de ter mandado uma mensagem para uma pessoa que não é cristão, para saber como ele vai reagir. Mas para liderar, nós vamos ter que vencer esse medo. Então, o CAF está lá no meu live. Eu senti falta de uma pessoa. Eu tenho 2 opções. Opção A, ligar para essa pessoa e resolver sozinho. Ô meu querido, você não veio, você faz falta. Opção 2, não ligo para a pessoa e ligo para o CAF e falo, CAF, meu querido, isso é uma benção. Você podia ligar você para a pessoa? Eu matei 2 coelhos numa cajadada só. Eu estou trazendo o CAF perto de mim para me ajudar a cuidar de uma pessoa que está faltosa no life. Mas o que a gente faz? A gente liga direto, porque nós não queremos dar trabalho para a nossa célula. Entende? E isso pode se expandir a várias coisas. Vou fazer comunhão. Eu não sei se eu peço para as pessoas trazer coisa para comer. Vamos ajudar alguém financeiramente. Eu não sei se eu falo para as pessoas para ajudar financeiramente. E você fica um líder refém, medroso. Você sabe que a sua intenção é boa, você sabe que o seu coração é bom, você sabe da intenção da tua liderança, e você desenvolve um medo de pedir coisas. Inclusive pedir para alguém ajudar você a cuidar de outra pessoa. Então, o nível 1, todo mundo entende, é usar o material do acompanhamento inicial nível 1 e nível 2. Beleza? Quem é que deveria estar fazendo isso dentro do teu life? A sua equipe de liderança. E qual é o nível 2? Nível 2 é aquela pessoa que já recebeu o nível 1, ou ainda não recebeu o nível 1, porque ela ainda não se disponibilizou, mas nós somos chamados a fazer discípulo. Toda a nossa célula precisa estar sendo discipulada. Então, ou ela está no nível 1, recebendo acompanhamento inicial, ou ela está no nível 2. E o nível 2 é como? Pastoreio. E o pastoreio tem reunião? Não tem reunião, não tem agenda. É você estar atento. É você ligar, saber como a pessoa está. Não está indo no seu live. Liga para a pessoa, vai fazer uma visita. De repente, um irmão vai lá fazer uma visita e falou, querido, você não está indo.
Ah, cara, não estou me adaptando lá, é um pouco longe da minha casa, e sei lá, eu não consigo me relacionar muito com as pessoas lá, eu queria ir num life diferente, talvez o pessoal mais da minha idade. Cara, eu te ajudo a encontrar, você está discipulando. Quando você pega uma pessoa que não está indo na sua célula, e você ajuda ela a encontrar uma outra que ela vai, você está cumprindo o papel. Você está cumprindo o papel. Nós somos um time, uma equipe. Se não está dando certo na minha, eu ajudo ele a se encontrar em outra. Se a pessoa não acertou na minha, não acertou na outra, não acertou na outra, já não é uma coisa que eu posso resolver para ela. Mas eu não posso, não quer vir na minha, não é mais problema meu. Nós somos um time. Então, nível 1, acampamento inicial, quem deveria estar fazendo? Quem deveria estar fazendo acampamento inicial com as pessoas na sua célula? Sua equipe de liderança. Quem deveria estar te ajudando a pastorear as pessoas na sua célula? Sua equipe de liderança. E como é que você faz isso? Incentivando. Então, você vai se reunir com as pessoas que estão discipulando. E aí, como que foi? Você visitou fulano? Ah, ainda não tive tempo. Mas você já ligou para ela? Ah, não tive tempo. Vamos fazer isso agora? Manda mensagem aí. Agora, pode mandar. Tá bom. Ô fulano, tudo bem, você está fazendo falta, tal. Que legal. Isso aí. Marca um almoço, marca um café aí. Você ajuda a pessoa, porque a pessoa também está com medo de ser rejeitada. Medo que a outra pessoa não responda a mensagem. E nesse medo, nós vamos deixando de cuidar de pessoas. As pessoas a pessoa fica com medo de falar com você, você fica com medo de falar com a pessoa. E aí fica um relacionamento partido. Entenderam isso? Então, nível 1 é acompanhamento inicial, o nível 2 é pastoreio. O nível 1 e o nível 2 deveria estar sendo exercido prioritariamente por sua equipe de liderança, sendo que no nível 2 você também pode exercer. Você, como líder do Life, você também deve, com o outro. Se todo mundo estiver ajudando você a fazer isso, você está bem tranquilo. Você sai com um hoje aqui, almoça com outro tempo lá, e vai cuidando do coração das pessoas, e os que já estão definidos, decididos, você começa a trazer eles para cima. Agora, passa um pouquinho para frente. O nível 3 é para os que assumiram a responsabilidade por outros, ou seja, eu quero ser discipulado semanalmente. Ah, você quer? Quero, opa, glória a Deus por isso. Então é o seguinte, vamos lá, vamos terminar o trilho, vamos me ajudar a cuidar de pessoas, porque aí eu quero cuidar de você mesmo, porque não faz sentido você ficar reunindo sistematicamente, semanalmente com uma pessoa, se ela está entendendo que o fim do discipulado é ela. No pastoreio, se a pessoa pensa assim que o fim do discipulado é ela mesma, eu sou o centro, é um discipulado antropocêntrico, não cristocêntrico, ela entende que o discipulado é uma terapia para servir ela nas dificuldades dela, está tudo bem. Essa pessoa deveria estar em qual nível? Nível 1 ou no nível 2. Está tudo bem. Me reúno uma vez por mês, a pessoa fica 2 horas pedindo conselho, eu dou. Aí ela vai, fica mais 2 meses sem ligar para mim, sem pedir ajuda. Depois de 2 meses ela volta, eu dou mais conselho para ela. Estou pastoreando, estou ajudando ela, está tudo bem. Mas se você cair no engano de pegar essa pessoa que não quer cuidar de ninguém, que não quer aprender, e você pôr ela no nível 3, você vai ter uma vez por semana um tempo para cuidar de uma pessoa que não vai te ajudar a cuidar de outra. Entende? Então você precisa dedicar semanalmente um tempo para quem? Para quem está te ajudando a cuidar de outro. Não é porque ele é melhor, é porque ele tem mais demandas. Ele tem as demandas dele e tem as demandas dos outros. Então ele vai reunir com você semanalmente, olha, visitei fulano. E outra, essa pessoa já vai ter que começar a ser trabalhada no caráter de maneira mais intensa. Porque discipulado é dar exemplo. Então, chega atrasado, não tem compromisso, não honra com a palavra, está devendo, tudo isso daí, não paga o que deve, é maledicente. Tudo isso que é comportamento que denota um caráter não transformado, no nível 3 precisa ser tratado, porque essa pessoa já está sendo exemplo para outros. Se você pega alguém que está apto para o nível 1 e para o nível 2 e já começa a imprimir nela essa força de discipulado, ela não suporta, ela não está pronta, não tem maturidade. Não tem maturidade. O que o Nicolas, meu filho, faz, eu não posso tolerar no Davi. Entende? Porque o Davi tem maturidade suficiente para entender coisas que o Nicolas ainda não tem. Não é que eu sou complacente, não é que eu faço vista grossa com o Nicolas e pego mais no pé do Davi, não, porque cada um tem uma maturidade diferente para entender
um certo tipo de linguagem diferente. Quando nós estamos cuidando de pessoas, é a mesma coisa. Eu deixo passar coisas com um membro novinho na igreja, coisas que eu não deixo passar com meus discípulos. A maturidade é diferente. Então nós podemos tratar assuntos diferentes. Então se você pega alguém que ainda não passou pelo nível 1 e nível 2, ela ainda não quis entrar no trilho, não tem compromisso, você traz uma pessoa dessa para ser discipulado semanalmente e já começa a falar, olha, eu percebo, vai sofrer, e a culpa vai ser sua porque você se precipitou. Então, deixe tudo no seu tempo, mas para que você consiga fazer tudo de forma excelente, invista na sua equipe de liderança. Quem é a sua equipe de liderança? Aqueles que foram convidados a um compromisso maior e responderam. Sua equipe de liderança, você não tem que fazer, preste atenção nisso que eu vou falar agora. Eu vou pegar uma planilha de Excel e vou ver quem já fez o trilho. Quem já fez é minha equipe, quem não fez não é minha equipe. Não faça isso. Olhe para as pessoas que têm maturidade de fé, porque alguns vão ter feito o trilho, outros não, porque às vezes ele nem sabe. Então você vai chamar ele e vai falar, olha, eu tenho olhado o seu compromisso, como você trata as pessoas aqui na nossa célula, eu queria tanto que você me ajudasse na equipe de liderança, eu quero cuidar de você, quero dedicar minha vida para você ser uma pessoa que recebe mais de Deus. Só que é o seguinte, para você cuidar de alguém, você precisa se formar no trilho, você precisa aprender a palavra. Então vamos fazer um combinado? Vamos ficar conversando? Acho que em 3, 4 meses você consegue se formar e eu te trago para a minha equipe. Vai ter pessoas que você vai ter que incentivar ela a fazer o trilho. Agora, se a pessoa já é uma bênção, já é madura e também fez o trilho, sensacional. Mas você não pode fazer isso só pelo trilho. Porque às vezes a pessoa pode chegar aqui, um satanista, que nós não sabemos, só porque ele fez o trilho então, cadê o discernimento de espírito, o fruto, a conversa? Então, você como líder tem que ter relacionamento, você sentir quem está se aproximando, quem está interessado pelo Senhor. E aí você, lógico, o trilho é para filtrar, porque uma pessoa que não tem compromisso, quando você falar para ela que ela tem um trilho para cumprir, ela não vai cumprir. Você vai falar para ela que você quer ela do teu lado no Tadel, porque isso é muito importante para a tua equipe de liderança. Cara, eu quero que você comece comigo com o Tadel. Porque lá a gente trata alguns assuntos, eu queria que você começasse a ouvir o que eu também estou ouvindo. Ah, mas não... vai sentindo qual o nível de comprometimento. Estava ensinando agora isso na nossa reunião de supervisores. O apóstolo Paulo fala assim, em nós opera a morte, para que em vós opere a vida. O que Paulo estava dizendo? Que existe uma parte da liderança que morre para uma grande parte da igreja viver. Não morrer pelos seus pecados, porque Jesus já morreu pelos seus pecados. Ele está dizendo que vai ter uma parte da igreja que vai se espremer para que uma outra parte viva uma vida de leveza. Então, liderar é você entrar no time dos que morrem. Entende? Liderar é entrar no time dos que morrem. Que morrem no que sentido? A gente líderes que lideram como Jesus, lavam os pés, servem, não são servidos. Entende? Dão a outra face, tomam iniciativa para a resolução de problema. Então nós, quando lideramos, a gente tem que ter esse coração. Então, para nós andar, o que nós vamos gerar no coração da nossa equipe de liderança é esse coração. E isso não é um processo, às vezes, muito rápido. Então, se você ficar pastoreando todo mundo, você não vai conseguir se dedicar na sua equipe de liderança. Lembrando que para sua equipe de liderança fazer o acompanhamento inicial nível 2, eles precisam ter feito o trilho. Mas para te ajudar a pastorear, não. Para te ajudar a pastorear, é só falar para o irmão mais maduro visitar o irmão menos maduro. É só você pedir. Lembre-se da opção A e opção B. Opção A, eu mesmo ligo e resolvo o problema. Opção B, eu ligo para alguém para ele resolver o problema e faço uma triangulação para resolver um problema que eu podia resolver muito fácil. Mas eu peço para alguém resolver, porque eu estou treinando essa pessoa e trazendo ela para perto de mim e compartilhando responsabilidade. Está claro para vocês isso? Porque eu quero tratar isso aqui com vocês agora. Vamos falar sobre o discipulado profundo. Pode passar para frente isso daí? O que é discipulado profundo? Isso aqui que eu quero entrar porque teoricamente, a maioria aqui já está vivenciando o terceiro nível de discipulado, ou seja, tem discipulado regular, pode ser 15 em 15 ou pelo menos semanal. Vamos entender um pouco. Discipulado profundo é onde o propósito de Deus para nossas vidas se cumpre. E qual é o propósito de Deus para nós? Faz essa pergunta aí para a pessoa do teu lado. Qual é o propósito de Deus para a sua vida?
Você sabe qual que é o propósito de Deus para a sua vida? Se você tivesse que responder de bate-pronto hoje, qual é o propósito de Deus para a minha vida? Vamos ver o propósito de Deus, está bem claro nas Escrituras. Romanos 8, 28 e 29. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem de todos aqueles que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Verso 29. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então qual que é o propósito de Deus para a sua vida? Agora responde aí. Responde aí, irmão. Por pessoa que está do teu lado, o propósito da minha vida é se tornar como Jesus. Então para que serve o discipulado? Para cumprir o propósito de Deus, te tornar mais parecido com Jesus. Então os 3 níveis, isso aqui é importante, nos 3 níveis de discipulado, pode voltar um aí. Nos 3 níveis de discipulado, nós podemos viver discipulado profundo. Nos 3 níveis. E eu vou falar como é que você pode, porque às vezes a gente pensa assim, que o discipulado profundo, ele só acontece quando a pessoa chega no nível 3, que tem um discipulado sistemático, recorrente. Ela fala, agora eu vou poder ser discipulado profundamente, porque agora meu discipulado está marcado toda segunda-feira, como se uma data determinasse se o discipulado é profundo ou não. O que determina um discipulado profundo? Bom, agora pode passar para frente aí. Foi o que eu tinha falado agora, né? Podemos, um discípulo sedento, um discípulo sensível ao Espírito Santo e um discipulador atento e ousado. Esses são os 3 ingredientes. Pode haver mais, mas eu tenho meditado sobre esses 3 ingredientes e compartilhado com meus discípulos. Um discipulado profundo, ele precisa ter esses 3 ingredientes, senão ele não acontece. Um discípulo sedento, um discípulo sensível ao Espírito Santo e um discipulador atento e ousado. Vamos falar um pouquinho sobre isso aí. Pode passar para frente sobre o discípulo sedento. Um discípulo sedento. Em todos os níveis teremos gente que quer e gente que ainda não entendeu. Então, você pode estar discipulando alguém, eu peguei aqui um dado aqui. Você pode estar discipulando alguém no nível 1. Lição 1 do acompanhamento inicial, nível 1. Mas a pessoa é tão sedenta que ela te suga. Ela estudou na casa dela. Ela orou. Ela está com dúvida, ela está cheia de Deus, ela quer entender mais aquele conceito. Aí ela chega lá, e ela chega cheio de vontade. Você pode marcar um almoço com alguém que ainda nem fez o discipulado nível 1. Ela está sendo só pastoreada. Você marca um almoço com essa pessoa, ela coloca um acesso na sua veia e arranca direto da tua veia. Ela quer mais de Deus, ela te pergunta sobre todos os assuntos, ela está cheia de perguntas. Porque o que determina, olha aqui, o que determina um discipulado profundo, o primeiro ingrediente é um discípulo sedento. Olha os dados que eu captei aqui hoje. Interações diretas de Jesus com os 12. Olha que interessante isso. Eu fiquei com essa curiosidade e fui pesquisar. Quantas interações diretas tem de cada discípulo de Jesus com Jesus? Pedro tem 12 interações diretas com Jesus, de 12 a 15 interações, se nós considerarmos algumas outras interações. João teve de 5 a 8 interações com Jesus nos evangelhos, tá, gente? Coisas que um falou direto para o outro. João perguntou direto para Jesus, ou João teve alguma coisa direto com Jesus. João foi 8, Pedro foi de 12 a 15. Tiago, de 4 a 6, André, de 3 a 5, Filipe, de 3 a 4, Natanael, que é Bartolomeu também, de 1 a 2, Tomé, de 2 a 3, Mateus, de 1 a 2, Tiago, filho de Alfeu, 1, Judas Tadeu, ele também teve 1, Simão Zelote, 1, Judas Iscariote, de 4 a 5. E aí eu fui entender, das 12 experiências que Pedro teve com Jesus, quantas foi de iniciativa do Pedro? Chuta, quantos vocês acham que foi iniciativa de Pedro? De 12 interações de Pedro com Jesus. 11. Só uma Jesus tomou iniciativa. O que isso quer dizer? Que às vezes você está reclamando que o seu discipulado não é profundo, mas das 12 interações que você teve com o seu discipulador, 12 partiu dele.
Se você tem uma história para contar com o seu discipulador, quantas você fez uma pergunta? Quantas você provocou um assunto? Quantas você disse assim, eu estou pensando nisso e eu não sei como resolver isso. Você pode me ajudar? Irmãos, eu não sou o melhor exemplo de tudo nessa vida. Mas eu acho que disso eu sou. Eu faço pergunta o tempo todo. Se pudesse, sabe aquele negocinho que os detetives passam assim para ver impressão digital, marca? Se você pudesse fazer isso no box do meu banheiro, a palavra que você mais ia encontrar, que eu escrevo, às vezes eu estou ali tomando banho, que faz aquele vapor, é: como eu resolvo isso? Como eu lido com isso? Como que eu vou resolver aquilo? É o tempo todo fazendo pergunta para mim mesmo, para Deus, para o meu discipulador, porque eu preciso de respostas. Então, não existe discipulado profundo. Coloca isso na sua cabeça. Se você não for sedento. Se você não estiver interessado. Se você não tiver com muito desejo de se reunir e perguntar e saber. Porque lembra que eu dei um exemplo aqui, você tem a opção A, a opção B quando você vai cuidar de alguém, certo? Você tem a opção de você cuidar e você tem a opção de perguntar para alguém, dar a direção para alguém resolver. Quando você também pergunta para o seu discipulador, você também está fazendo uma triangulação inversa. Se ele não souber, ele que se vira, vai perguntar para o discipulador dele. Todo mundo cresce no processo. Mas a gente tem que aprender. Às vezes a gente não pergunta porque a gente é orgulhoso. Parece que a gente está se auto-sabotando. A gente não pergunta, a gente não fala para depois dizer que o discipulado é ruim. Entende? Não existe um discipulado profundo sem um discípulo sedento. E olha, irmãos, aí você pode dizer assim para mim: ah, pastor, mas também você é discipulado pelo pastor Gilson. O pastor Gilson, ele é top das galáxias. É, irmão, mas eu não sempre fui discipulado pelo pastor Gilson, não. Quem me conhece aqui há muito tempo sabe que eu já fui discipulado por pessoas das quais você não falaria isso. E eu fazia a pergunta do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Não mudou nada. Mudou o discipulador, mas o discípulo continua o mesmo discípulo. O mesmo coração, o mesmo desejo de aprender, o mesmo desejo de crescer. Então a gente fica condicionando o nosso discipulado profundo ao discipulador que nós temos. Mas o primeiro ingrediente para um discipulado profundo não é o discipulador, é um coração de um discípulo sedento. Então esse é o primeiro ingrediente. Segundo ingrediente, um discípulo sensível ao Espírito Santo. Um discipulador nunca levará um discípulo onde Jesus ainda não levou. Não esqueça disso. Um discipulador nunca levará um discípulo onde Jesus ainda não levou. O máximo que podemos fazer é despertar sede, porque somos sal. Sal da sede. Mas levar o discípulo onde Jesus ainda não levou? A pergunta é: o que o Espírito Santo tem falado com você? Pega aí seu bloco de notas aí no seu celular. Pode abrir, irmão. Eu sei que você está doidinho para olhar para o celular, mas olha para ele só para o seu bloco de notas. Pega aí, abre aí. Você em casa, abre o seu bloco de notas. Se não tiver como abrir, beleza. Mas escreve o que o Espírito Santo falou para você no último mês. O que o Espírito Santo tratou com você. Entenda, o que o Espírito Santo falou com você sobre você. O Espírito Santo me confrontou nisso. O Espírito Santo me alertou disso. O Espírito Santo me tratou nisso. Escreve aí, porque às vezes a gente... ah, o Espírito Santo me usou para isso. O Espírito Santo me... Não, aí você está falando do outro. Fala de você. Chega na tua casa, faz isso. Pega um papel e fala: esse mês, o Espírito Santo me tratou nessa área. E deixa eu dizer uma coisa para você. Toda vez que o Espírito Santo trabalha no nosso coração, ele nos empurra para a comunidade. Paulo foi lá, teve uma experiência com Jesus no caminho de Damasco. O Senhor fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegue e tal. Experiência incrível. Aí ele fala: vai para tal lugar que eu vou mandar uma pessoa para lá falar com você. Por que não falou tudo? Jesus já estava ali. Era só terminar. Não, Ananias vai lá falar com você. Porque o Espírito Santo sempre nos empurrará para a comunidade, porque é a forma que Deus decidiu trabalhar através do corpo, que é a igreja. Se alguém está dizendo que não precisa de ninguém, porque ele tem uma intimidade muito grande com o Espírito Santo, ele não entendeu o trabalhar de Cristo na igreja. A minha intimidade com o Espírito Santo sempre me empurrará para o outro. Sempre me empurrará para o relacionamento.
Paulo e Barnabé, quando saem para a obra missionária, eles estão todos orando. E o Senhor diz para os outros, impor as mãos sobre eles e enviá-los para a missão. Pô, nós estamos falando do apóstolo Paulo, estava esperando alguém pôr a mão sobre ele e dizer, vai. Entende? Porque esse é o modus operandi do Espírito Santo. Ele fala com você, e você, às vezes, só para você dizer para o seu discipulador, essa semana, o Espírito Santo estava me confrontando nessa área. Não é que eu quero ouvir isso dos meus discípulos, não é isso. Por isso eu não coloquei que nós temos, depois no terceiro eu vou falar sobre um discipulador atento, porque o principal, a matéria-prima para um discipulado profundo, é o que o Espírito Santo está falando com você. Irmão, se você nunca foi confrontado pelo Espírito Santo, se o Espírito Santo nunca tratou uma área na sua vida, se ele nunca te disse algo, se toda vez que um confronto vem, a primeira pessoa a te falar é o seu discipulador, está errado. Porque você vai se sentir perseguido por ele. Agora, quando o seu discipulador te confronta numa área, você pode até não confessar que você sabe que aquilo está certo. Mas o Espírito Santo já falou para você, você só foi teimoso. Você só foi teimosa. Mas alguém foi e falou, você falou, preciso mudar nessa área. Você foi disciplinado através do discipulado. Então, não existe discipulado profundo sem um discípulo sedento e sem um discípulo que é sensível à voz do Espírito Santo. Nunca se esqueça, você nunca levará um discípulo onde Jesus não levou ainda. Então, se o Espírito Santo, o Espírito Santo vai levar esse discípulo a você, vai falar com ele para que ele vá a você, para que vocês possam caminhar juntos. Agora, se toda vez que você chega no discipulado, o Espírito Santo nunca tratou nada no coração dele, o que você tem que fazer? É ser sal. Ficar aguçando. E aguçar não é ficar contando só das suas fraquezas, porque discípulos aqui já cometeram esse erro. Pastor, meu discípulo nunca confessa pecado, ele nunca fala de fraqueza. Eu comecei até a falar dos meus, para ver se eu estimulava ele a fazer. Aí o discípulo ficou achando que o discipulador era maior pecadorzão. Porque só o discipulador que peca, eu não peco. Então, ou seja, e mentira, porque todo mundo peca. Mas o discípulo ainda não, o Espírito Santo ainda não quebrou o coração dele, ao ponto dele estar pronto para ser tratado, a chegar à estatura de Cristo. Então, primeiro, para ter um discipulado profundo, um discípulo sedento. Segundo, um discípulo que tenha esse coração sensível ao Espírito Santo. E por último, um discipulador atento e ousado. Um bom discipulador é aquele atento e corajoso, atento para não deixar os sinais passarem desapercebidos, ousado para falar o que for preciso em amor. Eu ensino para o pessoal que reúne comigo o seguinte: para você ter uma equipe coesa, para você fazer parte de uma equipe, você ser uma pessoa importante para o time, você não tem que discordar o tempo todo, porque às vezes a pessoa pode pensar assim, não, eu tenho que ser o cara do contraponto, eu preciso ser a mulher do contraponto. Se todo mundo está olhando para o norte, eu tenho que ser a pessoa que dá uma olhadinha para o sul, porque senão a equipe não é coesa, porque a equipe coesa tem que ter todos os pontos de vista. De certo ponto é bom mesmo. Mas uma equipe coesa não é isso. A equipe coesa é o seguinte, se está certo, está todo mundo olhando para o mesmo lado. Está todo mundo remando para o mesmo lado. Se está errado, a equipe tem que ser atenta para parar de remar. Mas enquanto está certo, todo mundo rema para o mesmo lado. O que é ser atento? Ser atento é o seguinte, estou andando aqui com o Marco, nós estamos andando juntos, estamos correndo. O Marco puxando a filha, eu correndo atrás dele. Se eu vi o buraco, eu paro e falo para o Marco, para, porque eu não vou correr com o Marco até nós dois caímos juntos no buraco. Então o discipulador tem que ser atento para quê? Para que ele não fique caçando defeitos no discípulo o tempo todo, para que ele possa confrontar. Ele vai se relacionando. Às vezes o discipulado vai ser sentar um na frente do outro, tomar um café, fazer perguntas, vai embora. O que você tem que garantir é que quando você perceber um sinal, você vai ser atento a perceber um sinal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Então o discipulado precisa ter conversa. Porque você precisa fazer o seu discípulo falar. Porque não precisa ter medo, irmão. Eu vou ficar quietinho agora no meu discipulado, porque vai que... Não, eu tenho que falar mesmo. Para que a boca fale do que está cheio o teu coração. Só que você percebe os sinais. É atento. Mas não é ousado. Não é ousado. A pessoa está demonstrando arrogância.
está demonstrando soberba, está demonstrando incredulidade, está mostrando mágoa, está mostrando rancor, todos os sentimentos que a pessoa pode te mostrar. Está demonstrando que ela está em pecado e você não fala. Semana passada eu tive que lidar com uma situação, a pessoa veio de outro lugar para conversar comigo e a pessoa tinha caído em adultério. E a pessoa veio falar comigo e a pessoa estava totalmente decidida a ir embora de casa. A esposa perdoou, todo mundo incentivando, mas a pessoa queria ir embora de casa, mesmo tendo adulterado. E eu comecei a conversar e eu comecei a perceber uma frieza, que eu conheço essa pessoa muito bem, ela estava frio, a pessoa estava fria. Aí eu falei para ela assim, deixa eu só te fazer uma pergunta. Só para constatar se essa frieza é só contra a sua esposa. Como que está teu coração com seus filhos? A pessoa desabou a chorar, porque ela estava frio também com os filhos. O diabo tinha colocado uma frieza nela. O pecado é terrível, irmão. Ele esfria todas as áreas da vida de uma pessoa. Então nós temos que estar atentos sobre os sinais. Você não precisa ser um expert, tem coisa que está claro para você. A pessoa está errada, está falhando, você viu arrogância. Aí o que acontece? O discípulo lá na frente, ele tem uma atitude totalmente arrogante, soberba e traz um problemão para você. Mas você viu os sinais por muito tempo, mas você nunca falou. Você foi atento, mas não foi ousado. E o discipulado nunca foi profundo. Acredite, as pessoas se sentem honradas quando você fala o que tem que ser falado. Tem muita gente que fala assim, nossa, eu estou vivendo agora discipulado profundo. Aí você pergunta a pessoa, mas o que está acontecendo no seu discipulado? Ah, fui confrontado. O que ela entendeu por discipulado profundo foi um sinal de um discipulador ousado, só isso. Não quer dizer, quando eu digo que é atento, é para você não entender que discipulado é só confronto. É você se relacionar, mas quando você perceber, você vai encontrar o melhor momento, mas você não vai deixar de falar. Se você unir essas três coisas, você vai dar ao seu discípulo a possibilidade de um discipulado profundo. E se você é discípulo, se você sabe que nós temos aí, eu falei de 3 ingredientes, 3 deles, 2 dependem só de você. Então como que você vai fazer a partir de agora? Ah, vou esperar meu discipulador ser atento e ousado, e depois eu faço a minha parte. Não, porque as suas vêm primeiro. As suas vêm primeiro. Então você vai sair daqui como? Jesus, eu quero que o Senhor me discipule. Eu não consegui escrever nada no meu bloco de notas. O Senhor não falou nada comigo no último mês? Não, Ele fala, a voz dele é como o som de muitas águas. É que você está tão surdo que nem o som de uma cachoeira você está ouvindo. Então você fala assim, Espírito Santo, eu quero ouvir a sua voz. Às vezes você não está ouvindo porque tem outras vozes. Como está seu devocional? Como está o seu tempo sozinho com Deus? Está reclamando do seu discipulado, mas você não tem tempo sozinho com Deus. Está reclamando do seu discipulado, mas você não ora. Está reclamando do seu discipulado, mas você não lê a Bíblia. Está reclamando do seu discipulado, mas o Espírito Santo não falou nada com você. Então até o Espírito Santo é ruim? Eu sei que é bom, mas o Espírito Santo é terrível no discipulador, ruim. Entenda, irmão, nós vamos ser uma igreja que vive discipulado de ponta a ponta. Mas discipulado é um modelo de trabalho para discípulos. Para discípulos. Nosso coração precisa ser moldado a um coração de discípulo. Então, deixe o Espírito Santo te discipular. Comece a gerar relacionamento com o Senhor Jesus. Comece a ler as Escrituras. Comece a fazer perguntas para o texto. Não tem dificuldade de ler, irmão, lê um capítulo, mas pega aquele capítulo e tenta entender. Se relaciona com o texto. Vai ler Mateus, Evangelho de Mateus, pegou o primeiro capítulo ali, começou a ver genealogia. Vai entender um pouco a genealogia. Quem são essas pessoas que está dizendo ali na genealogia? Daqui a pouco você chega no Sermão do Monte, aí vai ter um montão de ensinamento para você no Sermão do Monte. Mas se relaciona com as Escrituras, para que você dê ao seu discipulado os ingredientes corretos, para que você possa viver discipulado profundo. Lembrando que é possível ser discipulado profundamente nos 3 níveis. O que eu falei aqui não se restringe ao 3º nível de discipulado. Está começando o acompanhamento inicial agora. O discípulo é sedento, tem intimidade com o Espírito Santo, você é ousado e atento, vai ter discipulado profundo no livrinho. É pastoreio, se reúne uma vez por mês para tomar um café, o discípulo é sedento, tem intimidade com o Espírito Santo, você é atento e ousado, vai ter discipulado profundo naquele café. Pode ter discipulado profundo para a gente que está sendo só pastoreado
E para líder de célula não está tendo discipulado profundo ainda. Porque nós temos alguém que está sendo pastoreado, que o coração dele está sedento, ele tem cheio de intimidade com o Espírito Santo. E nós temos um líder de célula que não tem intimidade com o Espírito Santo e não é sedento. Então o que determina a profundidade não é o nível do discipulado. É o coração do discípulo e o coração do discipulador. Amém, queridos? Eu quero muito te encorajar a viver isso. Não quero chegar um tempo assim que todo mundo esteja desfrutando de uma vida de discipulado bacana, independente do nível que você está vivendo. Eu me reúno com a minha líder de célula uma vez por mês, ela está me pastoreando. Mas toda vez que a gente reúne, é profundo o negócio. Por quê? Porque tem ingredientes certos. Você não abre mão de fazer a sua parte, nem seu discipulador de fazer a parte dele. Amém, queridos? Vamos orar, vamos ficar em pé. Ficou claro para vocês? Nossa. Quero te encorajar a orar aí. Coloca a mão com a pessoa que está do seu lado aí. E nós vamos orar juntos. Uma grande presença online também. Eu queria que você orasse para a pessoa que está do teu lado aí. E falasse, para que o Senhor ajudasse a cair todos os preconceitos. Pode dar a mão para a pessoa, fica de frente com ela, ora por ela. Se tiver em 3, pode ficar de 3, ore por ela. Talvez a pessoa se machucou tanto com o discipulado porque não tinha entendido como ser feito. Talvez você esteja cheio de expectativas para o discipulado e não está vivendo. Mas você vai fazer um compromisso com Deus de sair daqui oferecendo ao seu discipulado, ao seu discipulador, os 2 ingredientes que são a sua parte. Amém? Pede para o Senhor, para Ele trazer sede ao teu coração, fome ao teu coração. Senhor, nós sabemos que o Senhor tem nos dado alimento de sobra, Senhor. O que tem nos faltado nesses dias não é comida, o que tem nos faltado é fome. O que tem nos faltado não é bebida, é sede. Então nós não oramos, Senhor, por mais alimento, nós não oramos por mais bebida, nós oramos por mais fome, por mais sede da Tua palavra, por mais sede, Senhor Jesus, de Ti, por mais sede da Tua vontade. Nós vamos viver dias agora maravilhosos na nossa casa de paz, e nós estamos aqui com o nosso coração cheio de desejo de ir para frente, mas nós não iremos se nós não estivermos sendo bem discipulados, se o nosso coração não estiver sendo tratado, se nós não estivermos prontos para crescer em maturidade. Por isso nós clamamos, Senhor, clamamos que o Senhor traga sobre nós um coração tratável, um coração ensinável, um coração quebrantado, um coração que tem mais perguntas do que respostas, para que nós possamos fazer com que o Teu corpo cresça saudável, onde todos participam da vida e do crescimento um do outro, e nós entendamos que nós não conseguiremos andar sozinhos. Enche o nosso coração de alegria, enche o nosso coração de paz, e Senhor, que nós possamos olhar para frente, sem tirar os olhos do lado, sabendo que nós só podemos ir para frente, porque o Senhor colocou um time do nosso lado, o Senhor colocou um corpo para o qual fazemos parte, e nós dependemos, a saúde do Senhor depende da nossa relação com os nossos irmãos. Por isso nós clamamos essa noite, Senhor, vem sobre nós com o Teu poder, em nome de Jesus, amém e amém. Glória, vamos dar uma forte salva de palmas ao Senhor, aleluia, aleluia.